Hoje a gente vai tratar sobre o teísmo aberto, a sua má influência na igreja. E antes de entrarmos no assunto do teísmo aberto, gostaria de ler para os irmãos o texto de Atos 20. Eu vejo que esse texto ele traz um pouco para a gente do que está acontecendo. Graças a Deus aqui não, mas em algumas igrejas. Então, em algumas igrejas tem surgido esse tipo de ensinamento. Algumas pessoas têm abraçado de forma muito fácil, mas nós esperamos que não só por conta de trabalhar essa temática, mas que de fato aqui na igreja não haja isso. Que ela se mantenha saudável e alicerçada na palavra do Senhor. Como você está vendo ali, os versículos que nós vamos trabalhar são do 28 até o 32. Versículo 28 diz: Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que Ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem. Lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Esse texto nos aponta, primeiramente, que Paulo estava um pouco preocupado com essa igreja que estava firme nesse momento. Mas que não seria sempre assim. Não seria sempre que essa igreja estaria firme e sem nenhuma dificuldade. Então ele diz que depois que ele partisse, lobos ferozes iriam sim penetrar o seio da igreja, com alguns ensinamentos que não fazem parte da doutrina verdadeira. E ele faz essa ressalva: olha, eu peço que vocês vigiem. E vigiar é meditar na palavra de Deus. Vigiar é saber o que está acontecendo lá fora e se precaver. Não simplesmente se encher de informações para que você debata com pessoas, mas você se enche de informações para que você mantenha a sua vida reta, íntegra, fora desses ventos de doutrina que surgem e que a gente não vai evitar que eles surjam. Porque independente de você ter toda uma formação teológica, você pode cair. E a gente vai ver que os homens que caíram no engodo do teísmo aberto são todos homens muito inteligentes, mas que infelizmente têm usado sua inteligência para coisas não tão inteligentes assim, porque tem levado pessoas de dentro da casa do Senhor a também se enganarem. Outra coisa que Paulo fala aqui é: lembre-se que durante 3 anos eu jamais cessei de advertir cada um de vocês, dia e noite com lágrimas. A gente sabe que para ficar livre disso aí não é a coisa mais fácil do mundo, né? Quando o pastor Walker me falou sobre o tema, no domingo à noite eu já comecei a pensar em várias coisas. E daí minha esposa, que me acompanha hoje, Angélica, que acho que ela cansou de escutar frases de pessoas que são teísmo aberto e que ela dizia: meu Deus do céu, o que é isso? Como é que as pessoas chegam a esse ponto? E os irmãos vão ver que é um ponto muito raso. Raso no sentido de que eles, hoje, se a gente for comparar o que eles eram, o que eles são, eles estão na sarjeta, eles estão no fundo do poço, teologicamente falando. Mas eles foram muito profundos naquilo que eles falaram, porque eles misturaram um pouco para chegar aonde chegaram. E falar
muitas vezes, de pessoas estudadas que, meio que, vamos dizer assim, deturparam a palavra de Deus, é complicado porque algumas pessoas têm uma visão errada, equivocada do que é o estudo teológico. Pensa que se você vai estudar teologia, talvez você vai ficar totalmente insensível à voz do Espírito Santo. Pelo contrário, é isso que você deve estar cada dia mais sensível. Você estuda teologia, quando você vai para dentro da palavra de Deus, aí você percebe o quão dependente do Espírito Santo você é, o quão dependente da graça de Deus você é. E é por isso que é inadmissível que homens desses troquem a inteligência dada por Deus por coisas que não vão glorificar a Deus. Então, quando Paulo diz, olha, eu passei 3 anos ensinando a vocês, infelizmente hoje pastores dedicam suas vidas inteiras para o alimento no rebanho que Deus lhe confiou, e mesmo assim, um ou outro ainda diz, pastor, mas tem um negócio ali que eu estou escutando, uma novidade, uma coisa que é boa, talvez fosse interessante trazer para a igreja, se o senhor puder me permitir, eu vou trazer um estudo sobre isso, se o senhor não estiver sabendo, aprende junto com os irmãos. E às vezes vem com uma roupagem muito bonita, como diz até o bispo Walter McAllister, com uma roupagem bem charmosa, porque obviamente o diabo não aparece para a gente com chifre e com tridente. Ele aparece bonitinho, com um discurso muito bom, muito bonito, muito calmo, muito tranquilo, para que a gente vá na onda dele. E eu não tenho medo nenhum de dizer que o teísmo aberto é uma doutrina do demônio. Porque se alguma coisa a gente pensa, não precisa nem falar nem escrever, se alguma coisa a gente pensa diferente da Bíblia sobre o caráter de Deus, estamos errados. Estamos nos deixando levar por doutrinas de demônios, coisas que são hoje propagadas por esses lobos ferozes, que não são aqueles que com lágrimas noite e dia estão alicerçando o povo do Senhor com base na palavra. Mas são aqueles que são oportunistas e muitas vezes se prevalecem do pouco conhecimento que infelizmente o povo de Deus ainda tem em muitos locais. Então, a gente vai iniciar um pouco falando sobre o que vem a ser esse teísmo aberto. Então, os próprios teóricos do movimento, eles não são muito claros em dizer aquilo que realmente são. E é interessante ver também que alguns deles não se colocam como teístas abertos. Então você vai conversar com uma pessoa que abraça essa teoria, eu tenho até dificuldade de chamar de teologia, e elas dizem, não, mas eu não sou teísta aberto, eu só não sou determinista. E a gente vai ver daqui a pouco a diferença de um e de outro. E aí fica muito difícil de você caracterizar, mas o próprio Clark Pinnock, que é um dos teólogos do movimento, ele vai distinguir duas imagens, 2 exemplos de Deus que as pessoas normalmente vão trazer consigo na mente. Então, inicialmente, ele vai dizer o seguinte: podemos imaginar Deus primeiramente como um monarca distante, afastado das contingências do mundo, imutável em todos os aspectos do seu ser, como um poder todo determinante e irresistível, ciente de tudo o que irá acontecer e que nunca se arrisca. Essa primeira parte, quando ele fala, é aquela ideia de que Deus ele é transcendente, mas não imanente. Ou seja, Deus cria o universo, Deus cria todas as coisas, mas Ele não se relaciona com a sua criação. Então a gente pode ter um modelo de Deus, segundo ele, de um monarca distante, ou seja, Ele é meu rei, Ele é meu Senhor, mas Ele está lá longe, Ele não se relaciona comigo. A única forma, talvez, que eu tenha me relacionar com Ele é levando alguma oração, e Ele, se quiser, responde. Mas Ele não é um ser pessoal, não é alguém que interage conosco, não é alguém que participa da nossa vida. Dentro disso, ele coloca também como um aspecto que é para ele negativo, o fato dele ser imutável em todos os aspectos do seu ser, ou seja, Deus não muda de forma alguma, independente das circunstâncias. Nisso daí ele está correto, Deus não muda mesmo. Mas coloca-se como um poder todo determinante e irresistível, ciente de tudo que irá acontecer e que nunca se arrisca. Então ele coloca o seguinte: olha, ele tem todo o poder, mas ele não se arrisca em nada. Então, se acontece alguma coisa que provavelmente possa fugir do seu controle, ele não toma partido.
Basicamente seria esse primeiro modelo. No segundo ele diz: ou podemos entender Deus como um pai que se preocupa, dotado de atributos de amor e receptividade, generosidade, sensibilidade, abertura e vulnerabilidade. Esse é o ponto que a gente vai pegar mais. E ele diz: uma pessoa em vez de um princípio metafísico. Veja que quando ele fala da questão de Deus distante, ele está colocando quase como se Deus fosse um princípio metafísico. É uma força superior, como muitos falam, que está lá. E a gente imagina como seria ter algum tipo de relacionamento com esse Deus tão distante. Mas aí quando ele coloca que é uma pessoa e que se aventura no mundo, é quase como um de nós. Ele limita Deus à característica do ser humano. Eu me aventuro no mundo, eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, eu não tenho poder sobre as coisas, eu não controlo o meu dia a dia, eu não sei nem o que é que vai acontecer comigo daqui a 10 segundos. E aí depois ele diz que ele reage ao que lhe acontece. Então é mais ou menos como se Deus visse alguma coisa acontecendo aqui na terra com os homens e dissesse: opa, aconteceu, e agora o que é que eu faço? Já sei. E aí ele toma uma decisão, ou seja, ele reage depois que as coisas acontecem. Depois ele diz: relaciona-se conosco e interage dinamicamente com os seres humanos. Parece que para Deus interagir com o homem, precisaria de ele limitar o seu poder, limitar a sua característica, a sua essência de ser imutável, todo-poderoso, de soberano, de onisciente, onipresente e onipotente, para que ele pudesse ter pé de igualdade conosco. E aí sim a gente pudesse interagir. Me parece mesmo que ele não entende que a gente pode e deve ter conversas com Deus como ser imutável, como ser soberano, que ele de fato é. É por isso que a gente não ora ao Senhor dizendo: e aí, Senhor, beleza? A gente não faz isso, porque a gente está falando com o Rei do Universo. É por isso que a gente fala: Senhor nosso Deus, amado Pai, porque é isso que Ele é. E assim que nós o reconhecemos como verdadeiros filhos de Deus. Mas aquele que não é filho não reconhece seu pai, aquele que não é ovelha não reconhece a voz do seu pastor. E é por isso que algumas pessoas vêm com essa roupagem diferente de Deus, para que Ele possa ser mais ou menos igual a nós e a gente possa conversar com Ele. Mas uma coisa eu quero deixar bem claro: a gente tem em Jesus Cristo nosso mediador. E quando Ele se entregou naquela cruz do Calvário, Ele nos justificou. E Ele não deu apenas condições, mas Ele nos salvou de fato e de uma vez por todas. Ali o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Ali o acesso foi garantido eternamente. A partir daquele momento nós não precisávamos mais fazer sacrifícios, não precisávamos de sumo sacerdote entrando no Santo dos Santos para que pudéssemos ter a nossa oferta recebida pelo Senhor. Hoje cada um de nós, no secreto do nosso quarto, dobramos os nossos joelhos, oramos e o Senhor que nos vem em secreto nos recompensa. Esse é o nosso Deus. E isso a gente não pode perder de vista. Uma possível conclusão ou conceito que eu lanço aqui pelas palavras dele seria uma teoria que aponta a abertura e vulnerabilidade de Deus em relação às suas criaturas, de modo que Ele compartilha a criação com elas, ou seja, torna o homem coautor do futuro e da realidade com Deus. É uma coisa que a gente vai ver um dos teóricos falando sobre isso. Quando eu coloco ali a questão de apontar abertura e vulnerabilidade, é complicado porque Deus se abre a nós através de Cristo. Deus se relaciona conosco porque assim Ele é, assim Ele decidiu fazer com a sua criação, criar e sustentá-la. Ele não deixou o mundo ao léu, Ele não deixou as rédeas da história do universo nas nossas mãos. Pelo contrário, Ele continua segurando. E Ele continua ditando todas as regras. E Ele continua com o curso da história nas suas mãos. Ele já escreveu toda a história. A gente sabe que desde o começo Ele sabe o fim. Mas Ele continua com o curso da história nas suas mãos. Então, essa abertura maior que Ele propõe é muito problemática.
Porque parece que agora Deus dá um passo atrás e olha para o ser humano e diz assim: olha, eu já fiz muita coisa e eu estou meio sem saber o que fazer daqui para frente. Então eu quero sentar com você e ver o que seria interessante para o futuro do universo. Meus irmãos, se isso não for heresia, eu não sei o que é. Colocar Deus em pé de igualdade ao homem, nunca. Porque mesmo quando ele veio em forma de homem, ele continuava sendo Deus. É por isso que ele cumpriu a lei em nosso lugar, que não podíamos fazer isso. É por isso que ele se apresenta diante do Pai, de forma que nós agora podemos chegar diante dele e ele vê a Cristo. E saber que os nossos pecados foram perdoados e apagados, jogados no mar do esquecimento, porque o sangue dele nos lavou. Então, esse tipo de abertura não me parece ser a coisa mais inteligente dessa teoria. E a vulnerabilidade é pior ainda, porque digamos que Deus se abrisse ao homem dessa forma, mas se tornar vulnerável, Ele é todo poderoso. Não há nada que escape ao conhecimento de Deus, não há nada que escape do controle das suas mãos, não há nada que o homem faça que surpreenda Deus, que pegue de calças curtas. Não existe. Então, dessa forma, Deus não pode ser vulnerável em coisa alguma. Pelo contrário, nós somos vulneráveis e dependentes de Deus. Então, mais do que colocar em pé de igualdade na questão da abertura, o teísmo aberto no ponto vulnerabilidade coloca Deus abaixo do homem. Porque quando nós dizemos que somos vulneráveis a alguma coisa, nós nos colocamos como seres frágeis, fracos. E Deus não é fraco. Não há fragilidade em Deus. Isso é característica do homem. O homem com Deus é frágil? Sim, ainda sim. Porque ele não tem essa característica de Deus, de ser todo-poderoso. O poder do homem está em Deus. O poder das nossas vidas está no nome do Senhor. Então, essa vulnerabilidade deles é pior ainda. E aí, quando ele coloca que Deus se abre e se deixa vulnerável em relação às suas criaturas, de modo que compartilha a criação com elas, ele abre-se ao diálogo e permite a sua total liberdade. Então, em nome de uma total liberdade do homem, se quebra com alguns atributos de Deus, como por exemplo soberania, onisciência, onipotência, onipresença e presciência, na questão da salvação. E aí, esse é um ponto muito complicado, porque por mais que a gente enxergue que há no homem um poder de escolha, uma liberdade de fazer escolhas durante a sua vida, e você hoje escolheu estar aqui. Ninguém te pediu, ninguém disse o contrário. E você faz inúmeras escolhas durante a sua vida e isso é totalmente ilícito. Independente da linha teológica que você adota, seja ela calvinista, arminiana, todos sabem que existe uma liberdade de escolha dada por Deus. Mas essa liberdade de escolha dada por Deus, ela serve para o seu dia a dia. Ela vai ficar mais complicada quando você fala de salvação. Porque aí eu não posso chegar para Deus e dizer assim: Senhor, eu rejeito a tua salvação. Porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 2 está dizendo isso. Então, assim, não dá para a gente considerar que essa liberdade plena do homem, inclusive para a questão da salvação, ela possa ser, vamos dizer assim, condizente com a situação de Deus ser soberano nas suas escolhas, na sua determinação para a vida, não somente do seu povo escolhido, dos seus filhos, mas também das suas criaturas. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas que defendem o teísmo aberto vão taxar quem não defende, é que eles são deterministas. E isso é muito clássico deles. Então, se eu não trato Deus como sendo aberto ao diálogo, como sendo um conosco, então eu vou dizer que Ele determina todas as coisas e eu não escolho nada. Então, quer dizer, não sobrou nada para mim, eu sou uma marionete nas mãos de Deus. Na realidade, não. Você vive o hoje e o agora. Mas Ele não tem tempo. Antes que você fosse, Ele já era. Antes que Abraão fosse, Ele já era. Antes que a palavra chegasse à sua boca, Ele já sabia toda. Foi Ele hoje. Você não era nem o embrião.
Ele já sabia onde você ia nascer, de que mãe você ia nascer, em que bairro você ia nascer, de que jeito você ia nascer, se seu olho ia ser preto, castanho, azul, verde. Ele já sabia todas as características do seu corpo, todas as células que o compõem, já sabia se quando você crescesse estaria na igreja ou fora. Ele sabia todas as coisas. Por quê? Não simplesmente porque ele preveu todas as coisas, mas porque ele determinou todas as coisas. Se eu coloco Deus em uma posição menor do que isso, eu tiro o seu poder. E se eu tiro o seu poder, eu descredito a Bíblia, que é a palavra dele. Um ser que não é poderoso para sustentar nem mesmo sua palavra, não é digno de crédito. Então, se Deus fosse o que o teísmo aberto diz que ele é, eu não acreditaria nele. Eu tenho certeza que os irmãos acreditariam também. O Greg Boyd é um pastor americano e ele, hoje de uma igreja independente, ele trata um pouco sobre isso nesse vídeo e ele vai falar algumas coisas que são bem particulares de quem defende o teísmo aberto. Então, o vídeo tem 3 partes, mas eu tirei uma delas e ficou apenas 2. Ele vai conceituar o que é teísmo aberto e depois ele vai falar um pouquinho sobre no que o teísmo aberto ajuda o crente, se é que ajuda, né? What is open theism? In a nutshell, I usually describe it as simply the belief that possibilities are real. It really comes down to that. Possibilities are real. And that God, who is omniscient, knows all things, knows possibilities are real. Just like he knows that an elephant is an elephant, and a monkey is a monkey, and an actuality is an actuality, he knows a possibility is a possibility. It conflicts with the classical view, which held that when God created the world, and actually before God created the world, from all eternity, all facts were settled. All facts were settled. So every fact of world history was resolved before the world was ever created, from all eternity. And then the classical view would debate whether God resolved it by willing it, and that's the more Calvinist perspective, or whether God simply knew it was resolved, and that's the more Arminian perspective. But either way, all facts are resolved. Open theists simply believe that when God created the world, he created it with possibilities, unresolved possibilities. And to the degree that the world consists of unresolved possibilities, then the fact that God knows is that it may go this way or that way. So it's really just the belief that possibilities are real. God created a world in which the future is to some degree open to possibilities. Well, I think the open view has got a lot of cash value when it comes to the life of the believer. The open view encourages people to really take responsibility for your life. The open view says that whether you pray or not, things really hang on it. The future is not in any sense pre-settled. That we are really co-creators with God. Now I want to be careful. I'm not saying that we're little gods or something like that, but God really empowers us to partner with him to bring about the creation that he wants. Our choices really make a difference. There are things that really are at stake in what we do. And that is at once both a kind of a ominous thing. It's like, whoa, things matter. But it also is what gives our life significance. Our lives really do make a difference. They really do count. Your prayers really do matter. You're important to the kingdom. And so God needs you to stand up and live passionately and give it all you got and get in the kingdom, get in the game, and do what you're called to do. Daqui a pouco a gente vai ver um outro vídeo, mas agora é uma pessoa contrária. O que o Greg Boyd fala ao mesmo tempo, ele realmente acredita no que diz, mas ele se contradiz o tempo todo. Veja só, quando ele diz, olha, Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Ele começa falando disso, que é a visão aberta, trata Deus como onisciente e sabe todas as coisas. E eu escuto pessoas dizendo, olha, o teísmo aberto não quebra com a onisciência de Deus. Então vejamos, ele diz que
Deus cria possibilidades que são reais, possibilidades com consequências. E Ele deixa isso em aberto para que o homem construa junto com Ele. Espera aí, se Deus sabe todas as coisas, mas se abre para que eu construa o futuro junto com Ele, então Ele não sabe do futuro. A gente vai estar construindo passo a passo. Então, se Deus não sabe o futuro, só sabe o presente e o passado, então Ele acabou aí. Ele já não pode ser 2/3 onisciente e 1/3 deixando que a gente seja o coautor do futuro junto com Ele. Então, ou Ele é totalmente onisciente, ou Ele sabe todas as coisas, ou Ele determinou todas as coisas, ou então a gente vai caminhar por outros caminhos. Outra coisa que Ele fala aqui é de que é relevante essa teoria para o crente hoje, porque ele diz assim: quando você ora, coisas acontecem. A visão ateísta diz isso. Então quer dizer que a gente, nas nossas igrejas, não prega que quando nós oramos alguma coisa acontece? Não foram as pessoas que com suas atitudes alcançaram salvação. Você pode ser a pessoa mais generosa, aquela que faz sempre atividades filantrópicas. Isso não faz com que você seja salvo. Agora, quando você é salvo por Jesus, aí você faz coisas boas, porque Efésios diz que você foi salvo para que você andasse em boas obras que foram preparadas de antemão para que você andasse nelas. É isso que acontece. Depois ele diz que a visão determinista ela não conseguiu ser mais condutora à Bíblia do que a visão aberta. Então ele diz o seguinte: olha, as pessoas não têm ido para a Bíblia com essa visão determinista. Porque se Deus já determinou todas as coisas, o que é que eu vou fazer? Nada, eu vou só esperar a morte chegar. E se Ele decidiu que eu vou para o céu, eu vou para o céu. Se Ele não decidiu, eu vou para o inferno. Acabou, né? Então não tem muito que eu acrescentar nisso. Então essa necessidade que algumas pessoas têm de se sentirem participantes da história, ela é aberta, nesse teísmo aberto, coisa que eles dizem que a visão determinista não permite. Essa visão que nós podemos ter através da palavra de Deus, que nós somos sim participantes da história, mas nós somos. Deus determinou que as coisas seriam como são, e determinou inclusive que nós participássemos da forma que participamos. Deus precisa da nossa ação para ser Deus? Não. Mas Ele determinou que nós participaríamos na adoração a Ele. Participaríamos da sua obra propagando o Evangelho. Participaríamos da sua obra também vivendo uma vida reta e íntegra aos seus olhos, sendo testemunhos vivos do poder transformador da sua palavra. Então nós temos participação. Nós não somos passivos. Ele nos dá a condição de sermos participantes, mas nunca em pé de igualdade com Ele. Nunca determinando o que vai acontecer mais à frente e Ele sendo feito de surpresa. Ou nunca determinando inclusive o que Ele vai fazer. Imagina o que pode surgir de consequência com isso. Olha, você vai construir o futuro junto com Deus. Ele se abriu para o diálogo, Ele quer saber o que você quer fazer junto com Ele para tornar a realidade um pouco mais agradável. Surgem coisas do tipo: irmão, você está na pobreza? Determine riqueza e prosperidade na sua vida. Palavras são sementes, irmão. Você que constrói seu futuro, o destino está nas suas mãos. É o tipo de coisa que a gente escuta do pessoal que abraça esse tipo de coisa. Imagine que isso não é falado só lá fora. Às vezes a gente escuta isso na igreja, pregações que são extraídas de dentro da Bíblia, e a pessoa tem como colocar em algum local: tá vendo? O destino está na sua mão. Do mesmo jeito que fulano escolheu, você vai escolher. E você vai ter um futuro diferente, porque você vai construir junto com o Senhor. E quem não quer escutar que pode mudar o seu destino? Que hoje não tem essas coisas todas, mas se você se esforçar, você vai conseguir. Não é muito diferente de mensagem de motivação. Você vai alcançar, você vai, você, e onde é que está Deus nisso tudo? Essa é a pergunta que fica. O futuro, ele diz, não é de forma alguma predeterminado. Nós somos realmente co-criadores com Deus. Realmente é
difícil acreditar nesse tipo de coisa, porque se o futuro não é pré-determinado, aí sim a gente está caminhando para o caos. Se Deus não tem o controle de todas as coisas, olha só para o Brasil, não precisa olhar para o resto do mundo. Se Deus não tem o controle do que acontece no nosso país, para onde a gente está indo? Onde é que está Deus quando tudo está acontecendo? No mesmo local, no seu alto sublime trono, e também no meu e no seu coração. Deus está em todos os lugares, observando os bons e os maus, fazendo sua justiça prevalecer, fazendo sua palavra prevalecer, fazendo aquilo que Ele determinou. Deus não deixou de ser Deus porque o Brasil se encontra da forma que se encontra. Deus não vai deixar de ser Deus se o Donald Trump ganhar e começar uma guerra maluca por aí, ou se a Hillary Clinton ganhar e o aborto for permitido nos Estados Unidos. Isso tudo é fruto do pecado. Nós estamos colhendo o que nós mesmos fizemos. E isso acontece em qualquer parte do mundo. E não vai ser nenhuma teoria que vai fazer com que agora a gente se sinta confortável e jogue tudo para Deus. Não. Nós precisamos sim nos colocar onde nos é reservado. E fazer com que Deus permaneça no local dele, de exaltação e de adoração. O bispo Valdemar McAllister, obviamente contrário ao teísmo aberto, ele vai falar um pouco sobre o que é o teísmo aberto. Você vai perceber a diferença de discurso. Bom, teísmo aberto é uma doutrina que está voltando à igreja agora em forma, assim, digamos, muito charmosa e até sendo expressado por pessoas muito inteligentes. Mas teísmo aberto fundamentalmente afirma que Deus muda, Ele se adapta, Ele se relaciona, também inclusive é chamado de teologia relacional, que Deus Ele vai reagindo ao homem a quem Ele conferiu uma espécie de autonomia de vontade, de livre-arbítrio, que inclusive toma precedente sobre o próprio arbítrio de Deus. E então Deus, por assim dizer, criou tudo, criou todos e deu um passo para trás e agora vai, de certa forma, dando uma de zagueiro, assim, reagindo aos nossos movimentos. E que Deus, de fato, não está em controle de todas as coisas. Deus está, assim, evoluindo, Ele está reagindo a nós. A doutrina ignora algumas das afirmações mais categóricas sobre Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, que Deus não é homem para se arrepender, que Deus não muda, que Ele é constante, que não há sombra em Deus, Ele é luz absoluta, Ele sendo infinito, não há um tempo no qual Deus não esteja. Não há um espaço onde Deus não esteja. Ele preenche todas as coisas e vai além. Ele é infinito e eterno. Então, para afirmar isso, você tem que afirmar de alguma forma que Deus é menos do que a Bíblia afirma que Ele é. E isto é uma posição herética. Isso contradiz as Sagradas Escrituras. Isso contradiz não só o que a Bíblia diz, contradiz o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz na palavra de Deus. E essa teologia coloca muitas coisas em questionamento, mas é de fato uma heresia. Teísmo aberto, ou seja, o teísmo que não é chamado teísmo aberto em oposição ao teísmo fechado, ou seja, ao teísmo de um Deus imutável, de um Deus que não muda. Aí ele diz que Deus muda. Não há onde achar isso na Bíblia. Não há onde se pegar na palavra de Deus
especialmente quando você considera todo o conselho de Deus, ou seja, o equilíbrio das Escrituras, todas as Escrituras. O testemunho afirma um Deus imutável, um Deus constante, um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre.